Oi, meus amores! Vídeo novo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Laís Cake Design e hoje nós vamos montar juntos este bolão retangular lindíssimo e super simples de fazer. Se você está iniciando nessa área da confeitaria, é um bolo bem simples, um clássico, que eu tenho certeza que vai ter muito aprendizado nessa aula de hoje. Nós vamos montar juntas esse bolo. Vamos fazer toda a decoração em bico na lateral, para não ter emendas, não ficar aparecendo o bolo no fundo. Vou te ensinar essas rosetas, essas pitangas na parte de baixo e toda a aplicação do papel arroz, tá bom? Primeiro, eu te convido a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like aqui para mim, que é super importante. Eu quero muito saber se vocês estão gostando desse conteúdo. Compartilha com os seus amigos e ative o sininho das notificações para receber todo o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Aí eu tenho um bolo de baunilha, é uma massa pão de ló que eu já ensinei para vocês aqui no canal, vai ficar linkado aqui na descrição do vídeo para vocês. E aí eu começo arrancando toda essa partezinha mais douradinha em cima, por gosto pessoal meu, tá bom? Mas vocês podem deixar se preferir. E aí eu marco toda a lateral com a faca bem no centro, bem no meinho aí do meu bolo para dividir em duas camadas. Depois que eu marquei toda a lateral, eu passo a faca aos poucos para ir nivelando ele e cortando ele bem certinho. Feito isso, eu vou pro próximo. Aí eu fiz uma receita e meia da minha massa, tá bom? Para me dar 3 discos na largura que eu quero, que eu gosto, que é de mais ou menos 1,5 dedo, 2 dedinhos de altura, tá bom? Então, aí, olha, é a metade da minha outra receita, da mesma receita, na verdade. É só a metade. E aí, eu corto ele também, percebam que aí eu não arranquei só a tampinha, eu cortei um pouquinho mais para ficar os 3 discos na mesma altura. A mesma forma que eu assei, eu abro um plástico, esses de alimento mesmo, para poder montar o bolo dentro desse plástico. E aí, a partezinha de cima que eu arranquei, aquela partezinha douradinha, eu viro ela para minha forma. E é ela que eu vou molhar, como vocês estão vendo aí no vídeo. A caldinha que eu utilizo para os bolos de baunilha é bem neutra, é água e leite condensado. Mas vocês podem ferver a água com açúcar, colocar uma raspinha de laranja, um cravo, o que você achar melhor, tá bom? Eu gosto dessa porque eu acho bem mais prático. E aí, eu tenho o brigadeiro cremoso, tá, gente? Os meus bolos, como é que eu monto? Para cada 1 quilo de bolo, eu utilizo uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, tá? Esse meu bolo era de 4 quilos, então, para uma camada de recheio do brigadeiro, eu utilizei 2 de leite condensado, 2 de creme de leite, mais o cacau, que eu gosto de utilizar sempre chocolate 50% cacau. Tá? E aí, dá esse brigadeiro divino, brilhante, cremoso, super estruturado, gostosão para rechear qualquer tipo de bolo. A minha segunda camada era de doce de leite, por isso que eu só fiz 2 receitas do brigadeiro, porque eu só vou usar em uma camada mesmo. Nivelo ele com a colher para ficar bem retinho e todos os cantinhos com recheio. Depois, eu venho com a segunda camadinha de massa. E aí, eu coloco, arrumo ela direitinho, dou uma leve pressionada só para ela grudar no meu recheio de baixo. Isso é super importante. Com a mão leve, não precisa colocar força. Por quê? Quando eu tenho uma massa grudadinha com recheio, na hora do transporte, esse bolo não vai correr o risco de sair do lugar, entende? Então, tem que dar uma apertadinha de levinho só para ele realmente fazer essa junção entre massa e recheio. Umedeço também, percebam que eu coloco a mão para ver se tá bem molhadinho todos os cantinhos. E aí, eu venho com a camada de doce de leite agora. Esse doce de leite, eu particularmente amo essa marca e eu já compro pronto, porque eu acho ele um doce de leite mais gostoso que qualquer outro, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês na descrição a marca que eu utilizo, porque não estou ganhando nada pra falar, né? Mas eu vou dar pra vocês essa dica aí, que vocês podem utilizar nos seus bolos, nos doces. Esse doce de leite é top, gente, é muito gostoso. Queria eu que fosse um patrocínio, né? Oh, Deus!
Quem sabe um dia, né, essa marca não me vê, Senhor. Mas enfim. E aí também eu aliso com a colher pra ficar bem certinho. Caso vocês percebam, tá vendo que eu tô passando a massa subir um pouquinho? Caso vocês façam isso, pode molhar a colher com um pouquinho da calda, só pro recheio ficar mais macio, tá? Mas dá tranquilo, é só ir devagarzinho que dá pra nivelar tranquilamente. Último disquinho de massa, eu molho essa parte que fica da massa mais clarinha e viro ela pra grudar no bolo. Essa parte de cima é a parte mais retinha onde assou, onde ficou em contato com a forma. E eu gosto de deixar ela pra cima, por quê? Quando eu for desenformar esse bolo, é ela que vai ficar segurando todo o resto do meu bolo. Ela vai ficar lá embaixo, vai dar a estrutura. Então, eu gosto de fazer assim, porque foi a parte que assou, que ficou mais retinha e que, consequentemente, é a mais firmezinha do meu bolo, tá bom? Então, percebam que na montagem, a parte de baixo, o primeiro disco que a gente coloca é o bolo que fica em cima, que a gente tirou a casquinha. E a parte de baixo, essa última, onde a gente vai virar, ela vai ser por baixo, é a parte que fica em contato com a forma quando assa. Combinado? Deu pra entender? Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Aí já é o dia seguinte, esse bolo dormiu na geladeira, é importante sempre vocês fazerem com antecedência pra ele descansar, pra ele estruturar e pra ele ficar mais gostoso também, né? Pegar todos os sabores aí e ficar top das galáxias. Bom, bati o chantilly, hidratei, como vocês sabem que eu gosto de hidratar, sempre com leite condensado. Aqui no canal tem milhões de vídeos aí de decorações de bolo que vocês podem dar uma olhada, tanto nos redondos quanto os retangulares. É sempre da mesma forma, tá? Chantilly bem hidratado, bem cremosinho, sem porosidade, sem aqueles furinhos no chantilly que fica poroso. Então, quando tá hidratado o chantilly, bem molinho, bem lisinho, o seu trabalho vai ficar muito mais bonito, muito mais perfeitinho, tá? Com acabamento também impecável. Então, por isso é importante hidratar. Pode ser tanto com leite condensado como eu faço, como pode ser com qualquer outro líquido. Leite, o próprio chantilly líquido, tá? A forma como vocês preferirem. Leite condensado é bom, que ele é cremosinho, ajuda a dar um brilho, dá um sabor também. E aí, vocês viram que eu fiz toda a pré-camada do bolo. Passei chantilly bem fininho em todas as partes para grudar os farelinhos do bolo e ele não sair na minha decoração final. A parte de cima, eu dou uma breve alisada. Não precisa ficar nada perfeito, porque a gente vai colocar o papel arroz agora, tá? Então, eu escolho aí, tô girando 1000 vezes para ver qual vai ser a frente do meu bolo, a parte mais perfeitinha dele. E aplico o papel arroz. Centralizo e aí eu não mexo mais, não tira mais do lugar. Então, antes de colocar, veja bem a posição. E aí, eu vou com o dedo bem levinho, com a mão bem tranquila, só passando, fazendo um carinho para ele poder grudar no chantilly. Não vai brusco, porque pode tirar do lugar, tá? E pode rasgar o papel, que vai prejudicar seu trabalho. Aí, vocês viram o bico que eu utilizei. Gente, esse meu bico não tem numeração, mas é um bico que parece um Vzinho. E aí, eu vou colocando força nele, fazendo um vai e vem bem de levinho com a mão, só pra ele fazer uns babadinhos mais perfeitinhos. E eu sempre começo pela lateral, como vocês estão vendo, porque é onde vai ficar a minha emenda, ok? Se eu começasse aqui na parte da frente, onde tá o nome da aniversariante, todo mundo ia ver a emenda, porque esse bolo vai ficar pra frente. Então, sempre começa na lateral, porque ninguém vai ver. Nem a aniversariante vai ficar atrás do bolo e nem os convidados que vão ficar na frente do bolo. A emenda tá no lado, tá tudo bem, tudo certo, ok? Vou fazendo, então, todo esse trabalhado de bico com chantilly branquinho mesmo, que foi o que a cliente quis, esse modelinho. Então, eu vou fazendo esse vai e vem aí com o biquinho, subindo devagar, tranquilo, em toda a lateral. Percebam que eu entro um pouquinho com o meu bico pra frente, encostando no papel arroz. Pra quê? Pra quando eu vim com as rosetas em cima, me dá um acabamento e não ficar aparecendo o bolinho entre o babado e a roseta, tá? Então, todo o trabalho de bico na lateral, vocês sempre sobem um pouquinho pra ter um acabamento perfeito, né, gente? Um trabalho mais bonito, tá bom? Então, eu vou aí, olha, passando em todo o cantinho. Aí, eu tenho agora
o canto pra fazer. Vocês vejam que ainda ficou um pouquinho, não encostou totalmente. Então, o que que eu faço? Eu venho bem na quina fazendo esse trabalho pra esconder. E aí, depois, continuo o trabalho normalmente, tá? Aproveita, gente. Deixou o like já? Então, mais essa oportunidade, hein? Deixa o like pra mim aqui, por favor. Me segue lá no Instagram, se vocês ainda não me conhecem. Meu trabalho lá, @LaísCakeDesign, tá bom? E aí, ficou a emenda, olha como fica bem sutil. Não dá nem pra perceber. E a frente fica bem retinho, assim como a parte de trás também. Aí, eu tingi o meu chantilly de rosa, corante em gel mesmo. Com o bico 1M, eu vou fazendo as rosetas. Pressiono sempre com o bico em pé. Tá vendo a forma como tá ali meu saco de confeitar? Em pé, não é deitadinho. Pressiona e gira. Pressiona e gira. E sempre uma pegando um pouquinho da outra para não aparecer buracos entre as rosetas. Tá? Então, finalizei uma, começa a outra do ladinho e passo um pouquinho por cima dela para dar esse acabamento e ficar bem perfeitinho, sem mostrar as pontas das rosetas, porque isso é bem desagradável de se ver. Então, vai fazendo aí todo trabalhadinho. A bordinha aí também na quina, tá vendo como que fica? Pega toda a lateralzinha do bolo. E a parte de baixo agora, só as pitanguinhas, bem simplesinho de fazer e dá todo um charme também, fica bem bonitinho, né? Aí, vocês podem colocar brilho, pode colocar granulado se quiser, pode fazer o trabalho de conchinha. Mas esse foi o modelinho da cliente que ela escolheu, então a gente reproduziu igual ela pediu, tá? Aí eu tenho o chocobol, que eu passo um pouquinho de corante em pó nele, pérola, e aí ele fica nessa tonalidade. E um pouquinho de brilho, eu estou utilizando o brilho rosa da Brilharte para colocar nessas rosetinhas, só para dar um charme mesmo. E brilho nunca é demais, né, gente? Dá todo um detalhe aí no nosso trabalho que fica bem fofo e combina muito com princesas, né? E esse foi o resultado do nosso bolão, gente. Esse bolo ficou com 4 quilos decorado, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Foi um trabalho muito legal de fazer e queria muito vir mostrar pra vocês aqui, porque eu sei que quem tá iniciando na confeitaria é um tipo de bolo bem tranquilo de fazer, bem simples, que vocês também podem fazer em bolos redondos e fica muito lindo. Então é isso. Obrigada por assistirem e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus e até mais.